Olá, tudo bem? A gente começa agora mais um episódio do nosso Segunda Ouro Fino. O tema hoje é inovação e ESG. O que é que esse assunto tem a ver? A rima não é mera coincidência e quem conta mais pra gente sobre essa conexão é o Yuri Oliveira Trigo, que é gerente de projetos e novos negócios na Emerge. O Yuri é formado em Engenharia de Materiais pela UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos, e é um apaixonado por inovação, empreendedorismo, dança e música. Yuri, seja muito bem-vindo ao nosso Segundo Ouro Fino. Olá, Mariane, a todos os ouvintes, muito prazer estar aqui com vocês, falando desse tema tão importante que é a inovação, principalmente quando a gente está conectando isso com o ESG. Que bacana! Por favor, então, começa compartilhando um pouquinho da sua trajetória profissional, só para a turma que está ouvindo a gente te conhecer um pouquinho mais. Bom, eu iniciei a minha carreira no empreendedorismo e inovação dentro da universidade, no Movimento Empresa Júnior. Tive a oportunidade de participar da Empresa Júnior do meu curso, a Empresa Júnior que presta aí serviços de consultoria relacionados à engenharia de materiais. E dentro do movimento eu consegui conhecer como era a dinâmica de empreender desde o começo da graduação e conectar isso com as disciplinas e as matérias que eu estava fazendo ali na faculdade. Eu me apaixonei tanto por essa dinâmica de empresa júnior que eu passei por algumas outras instâncias do movimento Empresa Júnior, que são as organizações que cuidam e ajudam a desenvolver empresas júniores de todos os cursos em todas as faculdades. Eu tive a oportunidade de ir para o Núcleo de Empresas Júniores, a Federação Paulista de Empresas Júniores e a Confederação Brasileira de Empresas Júniores, a Brasil Júnior. Em todas essas minhas passagens aí pelo movimento Empresa Júnior, eu acabei direcionando mais a minha carreira e as minhas experiências para a frente de negócios e inovação. Então, eu terminei aí minha passagem pelo Movimento Empresa Júnior na Brasil Júnior como vice-presidente de negócios, atuando aí com parcerias com grandes corporações, trabalhando muito com produtos digitais e inovação dentro do Movimento Empresa Júnior. E foi aí que eu comecei a entender que, por mais que eu estava me formando como engenheiro de materiais e ter aí uma certa sinergia com esse movimento de inovação, por conta do Movimento Empresa Júnior, eu decidi aí direcionar minha carreira para inovação e empreendedorismo. E foi quando eu conheci o Daniel e o Lucas, que são os dois fundadores da Emerge, e que também foram ex-diretores da Confederação Brasileira de Empresas Júniores. E conhecendo a Emerge e entendendo um pouco mais do que ela fazia, eu assumi aí o desafio junto com eles de empreender nessa agenda de inovação e tecnologias de base científica, e estou na Emerge desde então, passando aí pela parte de novos negócios, de gestão de projetos e agora como gerente de projetos e novos negócios, cuidando aí de todas as inovações e projetos que a gente desenvolve dentro da Emerge junto com grandes empresas. Para a gente conectar um pouquinho mais essa história com quem está ouvindo a gente, explica um pouquinho mais o que a Emerge faz, como é que vocês se conectam com esse universo das startups, de aceleração, como que é esse trabalho? Muito bom. A Emerge é uma consultoria de inovação que trabalha o processo de inovar por meio de Deep Techs. Essencialmente, a gente simplifica a geração de resultados entre empresas e soluções de base científica, conectando e impulsionando os resultados da inovação da empresa por meio de relacionamento com startups de base tecnológica, com grupos de pesquisas e institutos de ciência e tecnologia no Brasil e fora, para conseguir trazer novas soluções e superar desafios existentes hoje dentro das companhias que a gente trabalha, por meio de soluções que envolvem aí a ciência. Então, a gente entende que a transformação digital e a inovação por meio de soluções tech, né, quando a gente está falando aí de tecnologias digitais, já é um movimento forte no Brasil e no mundo como um todo, mas a gente vê que não é possível a gente falar de inovação sem a gente trabalhar com desafios científicos também. Então, a gente atua dentro dessa vertente exatamente para conectar hoje um grande capital intelectual que a gente tem, que são as universidades, que são os pesquisadores, são as startups de base tecnológica, e os desafios das companhias, das empresas que estão trabalhando aí com inovação, que tem desafios aí de ESG, que tem desafios de trazer novos produtos para os seus mercados
E uma das formas que a gente entende que essa inovação pode acontecer é através desse relacionamento com o ecossistema científico empreendedor. E é nesse contexto que a Ouro Fino e a Emerge têm uma parceria já há 2 anos. Então, ano passado a gente participou de um programa chamado Emerge Biodiversidade e esse ano a gente está junto em uma nova parceria. Eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes o que é o programa Emerge Bio. O Emerge Bio é um programa liderado pela Emerge que busca desenvolver parcerias entre Deep Techs focadas em desafios estratégicos de companhias e empresas parceiras do programa relacionados à inovação e sustentabilidade. Então, o nosso grande objetivo com esse programa é trazer tecnologias que trabalham com sustentabilidade ou que utilizam de recursos da biodiversidade brasileira como forma de reduzir esse impacto socioambiental e fomentar cada vez mais a cadeia produtiva de insumos da biodiversidade. O programa ele vai focar em prospectar soluções com base científica para 2 grandes verticais. Tecnologias que, como a gente chama, que estão utilizando de tecnologias a partir da biodiversidade, ou seja, desenvolvimento de tecnologias utilizando de insumos da biodiversidade brasileira, mas também temos uma segunda frente de tecnologias que vai ser para a biodiversidade, ou seja, tecnologias que desenvolvem soluções para reduzir o impacto na biodiversidade. Aqui a gente está falando principalmente de conservação do ecossistema e dos biomas brasileiros. E esse foco em ESG ele é extremamente importante para o momento em que o nosso mundo está. Então, por que vocês escolheram especificamente esse foco? Tem que ser mais do que a questão uma ideia bonita, né? Tem que trazer realmente para a prática. Como que vocês vão fomentar essa concretude das ações? Sem dúvida, investir em ações de sustentabilidade tornou-se uma estratégia praticamente mandatória, né, para a geração de vantagens competitivas para as empresas. Seja a gente pensando aí no alto nível de crescimento, na parte de redução de custos, otimização de investimentos e ativos, mas também quando a gente pega a perspectiva de redução de intervenções regulatórias ilegais também, quando a gente está falando de utilização e emissões de gases poluentes, por exemplo, mas também a gente tem que entender que a gente, por meio dessa conexão de ESG e inovação, a gente consegue impulsionar muito a produtividade. O Brasil, né, ele é o país com a maior biodiversidade do planeta e muito desse potencial ainda é muito mal aproveitado. Sem falar que a gente possui condições únicas para a produção de soluções de carbono neutro e carbono negativo, né? Então, a gente tem que entender que o Brasil tem um potencial verde muito grande que ainda não é muito bem aproveitado, né? As soluções ainda não estão chegando no mercado, seja quando a gente pensa em matrizes energéticas que ainda não são renováveis, quando a gente olha para grandes quantidades de biomassas que a gente tem disponível no nosso ecossistema. Em contrapartida, a gente também tem um grande volume de resíduos orgânicos gerados e mal aproveitados. Então, a gente consegue entender que essa riqueza de biodiversidade é muito grande, mas a gente também tem uma riqueza muito grande quando a gente olha para a ciência e capital intelectual, quando a gente casa com esse potencial verde do Brasil, né? Então, quando a gente olha para biomas, né, e pesquisas utilizando de insumos da biodiversidade, a gente lidera em publicações científicas e grande parte dessas publicações científicas estão direcionadas para desafios de mercado. Principalmente na área de medicina, farmacologia, microbiologia, mas também agricultura, ciências biológicas, químicas e engenharia e ciência dos materiais. Então a gente vê que a pesquisa brasileira está se mobilizando para trazer alternativas para os desafios que a gente tem hoje e o mercado está demandando muito essas soluções verdes, né? Então o Emerge Bio ele vem exatamente para auxiliar a juntar esses 2 desafios, né, e essas 2 oportunidades que a gente tem aqui, né, no ecossistema brasileiro e catalisar resultados, né? A gente vê lá fora, né, o relacionamento muito próximo de universidades e empresas, né, e aqui no Brasil a gente ainda tem um pouco desse desafio, não só quando a gente olha para o contexto de relacionamento universidades e empresas, mas também quando a gente olha para o desenvolvimento de startups de base tecnológica, né? Ainda são poucas Deep Techs no Brasil e são poucas de sucesso. Então a gente
entende que alinhar os desafios de ESG com o desenvolvimento tecnológico científico é uma forma também de viabilizar com que existam mais startups, mais empresas que trabalham exclusivamente com soluções de alta complexidade para trazer ainda mais valor para as cadeias que são desenvolvidas aqui no Brasil. Bacana você comentar sobre isso, Yuri. É uma grande oportunidade mesmo e é um caminho a ser trilhado, né? Até compartilho aqui com quem está escutando a gente que no ano passado a Ouro Fino Saúde Animal foi reconhecida entre as Top Open Corps, que é um ranking que é feito entre as empresas aqui do Brasil, e no segmento do agronegócio, a Ouro Fino ficou na vice-liderança, atrás apenas da Embrapa, como companhia que mais se relaciona com startups aqui no Brasil. E eu queria te perguntar também como participar. Então, se quem está ouvindo a gente está em uma universidade, tem um projeto bacana, permeia entre esses temas que você está falando de tecnologia voltada para o agronegócio, como que essas pessoas podem entrar em contato com a Emerge para também participar do Emerge Bio? Vai ser um prazer poder conectar com mais cientistas e empreendedores e empreendedoras que estão trabalhando com tecnologias relacionadas aí a desafios de ESG, e até para entender um pouco mais de quais desafios que a gente está priorizando e para saber as informações de como se inscrever, como participar do projeto, basta a gente entrar em contato com a Emerge ou acessar o nosso site, que é emergebrasil.in/bio, que vocês vão ter todas as informações de quais são os desafios dentro dessa agenda de inovação e ESG, que, como todo mundo sabe, quando a gente está falando de sustentabilidade, quando a gente está falando dessa agenda ambiental, os desafios são inúmeros. Claro que a gente não vai conseguir trabalhar com todos de uma vez, a gente vai priorizar alguns desses desafios que existem dentro da estratégia da Ouro Fino, mas também das outras empresas parceiras do programa. Então a gente lança essa chamada. Essa chamada já está aberta desde o dia 24 de julho, então, e fica aberta até o final do mês de agosto. Então, se você quiser conferir todas as datas, todas as informações, quais são as características e resultados que vocês precisam compartilhar com a gente nesse primeiro momento, tem o regulamento completo lá no nosso site, emergebrasil.in/bio. Yuri, antes da gente acabar aqui o nosso bate-papo, eu gostaria de te pedir para compartilhar um material extra que os nossos ouvintes aqui podem consumir para entrar mais nesse ambiente que você se declarou apaixonado, né, por impulsionar a inovação, fortalecer a cultura empreendedora e também transformar cientificamente, culturalmente, o nosso país por meio da tecnologia. Quem gosta desse assunto, quem quer saber mais sobre isso, que conteúdo extra você recomenda para a turma aqui na sequência de ouvir o nosso episódio? Eu não poderia de convidar todas e todos para acessar o nosso YouTube. Dentro do canal da Emerge a gente produz vários conteúdos relacionados à inovação com ciência, ao processo de empreendedorismo de base científica, mas recomendo especificamente um evento que a gente tem lá gravado no nosso YouTube, que a gente fez ano passado e que inclusive tem a participação da Ouro Fino, do time de inovação aberta, que é um evento que chama Biodiversidade e Inovação. Tá lá um dos vídeos fixados. Mas também, para quem gosta aí de livros, recomendo muito um super case que a gente tem, a oportunidade de ter um relacionamento muito próximo aqui junto da Emerge, que é o livro Inovação na Raiz, do Gustavo Mamão, que conta um pouco da sua experiência, né, do Gustavo em empreender com uma tecnologia de tech que trabalha aí com soluções relacionadas a essa temática de utilização de insumos da biodiversidade por meio da ciência para o empreendedorismo, para a inovação e resolver problemas aí do mercado. Então é um livro, uma leitura super gostosa, que conta um pouco da história aí de empreender através da ciência e que é um dos nossos favoritos aqui na Emerge. Yuri, muito, muito, muito obrigada por compartilhar a tua experiência com a gente nesse segundo Ouro Fino. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Me coloco à disposição se alguém tiver interesse de conversar um pouco mais sobre esses desafios. Eu sou um entusiasta dessa pauta. Podem me acionar ali no LinkedIn, no Instagram. Estou super à disposição para a gente marcar conversas, dialogar um pouco mais sobre essa agenda, que sem dúvida um dos objetivos também do Emerge Bio é a gente mostrar que existem caminhos, que existem possibilidades e que existem organizações que estão aí empenhadas em
fazer essa conexão entre a ciência e a indústria para auxiliar nos desafios que a gente tem de sustentabilidade e inovação, é possível, né? Então, sem dúvida, a gente está super feliz em estar contando com a Ourofino mais uma vez nessa agenda, nesse desafio. E a gente, enquanto Emerge, está super à disposição para qualquer apoio, qualquer ajuda que qualquer pessoa que está aqui nos ouvindo queira. Estamos abertos. Yuri, muito obrigada, e obrigado também a você que dedicou os seus preciosos minutos para estar com a gente aqui no Segundo Ourofino. Até a próxima, tchau, tchau!